Graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Quantos estão felizes aqui nessa noite? Esse vai ser o semestre que você mais vai prosperar na presença de Deus. Daqui a pouco você vai estar dando dízimo de R$1.000 aqui. Daqui a pouco você vai estar dando dízimo de R$2.000. Dízimo de R$5.000. Eu sei que você está recebendo, por quê? Porque para dar dízimo de 5.000 é porque está entrando quanto? Quantos estão me acompanhando aqui? Você sabe, essa mentalidade de miséria tem que sair da tua vida. Eu vou te falar, Deus te chamou para coisas grandes. Deus te chamou para aquilo que você nunca com a sua própria força conseguiria fazer. Deus te chamou para você viver uma vida cheia do Espírito Santo. E a promessa do Salmo 1 é: tudo o que colocar as mãos vai o quê? Vai prosperar. Diga para o seu irmão, você vai prosperar no nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Mate, hoje é meu aniversário, glória a Deus. Parabéns para você. Como lidar com pessoas invejosas? Projeta para mim 1 Samuel 17:28. Vamos falar com a Bíblia, amém? A Bíblia fala que Davi tinha sido designado pelo seu pai para levar pão e queijo para os seus irmãos que estavam na guerra. E os irmãos estavam sendo intimidados por um gigante chamado Golias por 40 dias. Aleluia. Tem alguém convertindo comigo aqui? Aleluia. Tem alguém nesse bolo aqui conversando? Glória. Então Golias estava afrontando os exércitos de Deus por 40 dias e Davi desceu. E ele ouviu a afronta. Ele ouviu que o gigante estava olhando e falando: vocês não podem comigo, blá 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 blá. E falou: uai, quem que é esse incircunciso para falar? Eu vou me levantar contra ele. Aí olha o que a palavra de Deus diz: ouvindo quem? Sim, mas estava ouvindo quem? Estava ouvindo o que o Davi estava falando. Quem que era Eliabe? Seu irmão mais velho. Falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi. Ok? A gente poderia interpretar isso aqui também como acendeu-se-lhe a inveja. Ok? E disse: por que desceste aqui? A quem deixasse aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Avança para o 29. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma. Mas agora a resposta que eu vou dar para você, que você tem que fazer com o invejoso, é a mesma coisa que Davi no verso 30. Desviou-se dele. E desviou-se dele para outro. Ou seja, você não deve perder tempo com gente que não contribui com você. Acabou. Vai bater boca, vai falar as verdades. Tá falando groselha? Oh Deus, tá microfonando, filho. Tá falando groselha? O que você tem que fazer? Xingar no Instagram? Dar indiretinha? Dar indireta na célula? Sair da célula? Não, você só desvia. Fala pro seu irmão, só desvia. Tem alguém que não está te fazendo bem? Bloqueia. Eu preciso refrear minha língua. Quanta besteira você já fez na sua vida só porque você não bloqueou alguém que você tinha que ter bloqueado? É verdade ou não é? É verdade, essa que é a verdade. Você fica dando às vezes muita bola para quem não deveria ter a sua atenção, entendeu? Você precisa ir para onde Deus te chamou, e aqueles que vão com você, vão com você. Quem não vai, amém. Vai ver a tua vida quando estão comigo aqui. Mateus, isso é discurso de ódio, de inveja. Não é não. Eu só sou alguém que está focado, estou indo para um lugar. Vem alguém falar besteira, eu vou fazer igual o Davi. Falar: mano, não vou perder meu tempo com você não. Quantos dizem amém? Meu amado pastor, o que mais te marcou nessa conferência em Goiânia? Aleluia. Irmão, semana passada eu ministrei o louvor na conferência dos Radicais Livres, foi muito poderoso. Mas sabe, eu fico feliz demais porque os irmãos estiveram aqui. E quantos aqui receberam da palavra do discipulador Renan Brito? Glória a Deus. Eu vi uns teco depois no YouTube, eu falei: eu vou deixar de vir mais vezes no culto, por quê? Porque os irmãos quando vêm pregam melhor que eu, é ungido, entendeu? Filho vem na mesma unção. Quantos dizem amém?
Mas eu não vou deixar de vir não, porque eu sou fominha e eu gosto de fazer o que eu faço. Mas o Senhor tem feito. Então, foi muito poderoso lá, irmãos. Não existe nada mais glorioso do que ser um canal de Deus. Ser um canal de Deus. Você nasceu para ser um canal de Deus. Sabe qual foi a primeira vez que eu fui um canal de Deus? No ano de 2015, quando eu levei a primeira filha espiritual minha para o batismo. Tinha começado a liderar uma célula do zero, igual muitos irmãos começaram aqui ano passado. E depois de alguns meses, uma moça que estava vindo dos juvenis, o nome dela é Esté. E eu levei ela até o batismo, né? Foi um canal de Deus, foi a ferramenta de Deus para a salvação na vida dela. E você sabe, enquanto ela estava ali se batizando, o Espírito Santo falou assim: você nasceu para isso. Não necessariamente o fato de batizar alguém, mas o fato de ser um canal de Deus para outra pessoa. Você nasceu, né, e você se converteu e você agora tem o Espírito dentro de você, mas Deus, a medida de Deus que está dentro de você não é só para você. A medida de Deus que tem dentro de você é para você jorrar para outras pessoas. É para você jorrar, é para você colocar para fora. Quando a gente profetiza, a gente está sendo um canal. Quando a gente lidera uma célula, está sendo um canal. Quando a gente é um anfitrião, olha, mês que vem eu quero fazer uma capacitação de anfitriões. Eu estava escutando um testemunho de uma anfitriã que falou: não, eu não gosto de falar, não me bota para falar, eu não gosto nem de dar meu testemunho, tenho muita vergonha, mas eu quero abrir a minha casa para receber a igreja. E você sabe, irmãos, ela entendeu aquilo como o ministério da vida dela, o serviço da vida dela. Então todo dia, olha para cá, toda vez quarta-feira, que era o dia da célula, ela tinha netinhos e ela falava: ó, não traz o neto para cá hoje é dia de eu arrumar a casa. Arrumava a casa, limpava a sala inteira, pegava a cada cadeira, passava a veja, né, deixava aquele negócio, não deixava ninguém trazer comunhão, uma célula que ninguém nunca trouxe comunhão, porque ela falava: eu vou cozinhar e vou fazer tudo para todo mundo. Um encargo, e ela falava assim para o líder: ó, é o seguinte, todo visitante que você trazer na célula, você pode ficar tranquilo que eu vou atrás dele depois para consolidar. Essa célula já existe há alguns anos na casa dela. Sabe quantas vezes já multiplicou? 27. 27 vezes. Tem gente aqui que não tem nem 27 anos. Mas porque alguém falou assim: ó, não sei falar, não sei me expressar, não sei nem pregar o evangelho, mas eu quero abrir a minha casa. Eu quero abrir a minha casa. Tem alguém aqui que nesses dias deu o desejo de abrir a sua casa para receber uma célula? Levante a sua mão. Eu vou te desafiar mês que vem, porque dia 25 de novembro nós vamos multiplicar as células. E você sabe, não tem bênção maior do que trazer a célula para dentro de casa. Não tem bênção maior. Porque aquele que carrega a arca, aquele que carrega a presença, que traz a presença para dentro de casa, né, ele vai trazer bênçãos também. Porque junto com a presença vem bênçãos. Obed-edom ficou 3 meses com a arca na casa dele, e a Bíblia fala que ele prosperou em tudo. 3 meses, eu quero te desafiar a ser um anfitrião nesses dias. Sua vida está trumbicada, seus pais estão fora da igreja, tem coisa errada, leva a célula para lá para você ver o que vai acontecer. Inclusive eu estou indignado, tem muito líder de célula, olha para cá, que não está fazendo reunião presencial nos 21 dias. Líder, você pode fazer uma ou outra online, mas em nome de Jesus, vai para o presencial. Você está perdendo a oportunidade de descobrir novos anfitriões que estão entre nós. Então esses dias o TK, por exemplo, me mandou a relação lá dos compartilhados, várias células dele lá só online. Então vê, está perdendo a oportunidade. Eu tive com os irmãos essa semana passada, vou estar com os irmãos presencialmente essa semana também. Muito bom estar nesse ambiente de célula. E você sabe, você vai percebendo que tem irmãos, tem casas que são propícias para o mover de Deus. Propícias. Tem gente que talvez não está na hora de liderar, ainda não sente um desejo, um despertamento, mas saiba, o anfitrião tem um tanto quanto de valor de um líder de célula. Quantos estão me acompanhando aqui? Até porque para células existirem precisam de casas. Alguém está me acompanhando? Ou seja, eu estou falando tudo isso para responder a pergunta de como que é liderar louvor. Liderar louvor é o mesmo privilégio que o anfitrião tem, é o mesmo privilégio que alguém e tal, só que qual que é a questão? À medida que você vai sendo fiel, né, a nossa mensagem nunca é da nossa própria fidelidade, mas você vai entender o que eu quero dizer. À medida que você é fiel com aquilo que Deus confia na sua mão, Ele vai te confiando. Vai te confiando o quê? A parábola diz que o Senhor tinha confiado. Mano, ainda está dando uma reverberação aqui, velho. Ainda está dando. A palavra de Deus diz uma parábola aqui. Agora parou. O Senhor tinha dado 5 talentos para um, 2 talentos para outro, e quantos para o último? O de 5 multiplicou, transformou em 10. O de 2 multiplicou e transformou em
o de um fez o quê? Enterrou. E aí o Senhor o repreendeu. Por quê? Porque a questão, olha para cá, a questão não é o tanto de habilidade ou de dom que tem na tua mão. A questão é o que você faz com o que tem na tua mão. O que você faz? Às vezes o que tem na sua mão hoje é uma ovelha, Júlia, uma ovelha. Deus te confiou uma pessoa para você cuidar. Se você for fiel, cuidando de uma pessoa, tiver encargo por ela, trazer ela no culto, batizar, envolvê-la na vida da igreja, Deus daqui a pouco te confia mais. Daqui a pouco Deus te confia uma célula, daqui a pouco Deus confia um discipulado. Alguém está me acompanhando? Alguém está me acompanhando? Você recebe uma medida profética, aí você começa a profetizar na vida das pessoas. Você vê que as primeiras profecias que você libera, meio travado. Às vezes você nem entende direito o que você está profetizando. Às vezes você tem uma palavra só. Eu lembro que a primeira profecia que eu liberei, falei, fulano, Deus manda te dizer tal, abóbora, sei lá, não era isso. Mas à medida que você vai usando o dom, que você vai exercendo isso, que você vai exercendo fé, aplicando aquilo que Deus colocou na sua mão, exercitando aquilo que Deus colocou na sua mão, Deus vai aumentando a sua capacidade. Que faz sentido Deus dar 1000 litros de água, Mário, para quem não abre nem uma torneirinha? Faz sentido? Deus não vai dar. Então Deus dá uma medida. Todos os crentes têm uma medida. Todos os crentes, nem que seja um pingo. Tem irmão na cela que ele só tem um pingo. Um pingo, você sabe, ele abre a boca, ele fala muita groselha, mas tem uma hora que ele fala uma coisa que você fala, olha aí que bênção. É assim ou não é? Então ele não tem muita água, ele não tem muito ainda o que dá. Mas se ele fica, é assim mesmo, ele fala muita groselha, muita carnalidade, muita besteira, e a gente tolera, porque eu também já falei muita besteira. E aí a gente vai, ainda falo. E aí, à medida que ele vai exercitando aquilo que Deus deu para ele, seja profetizando, seja compartilhando, seja ensinando a palavra, seja cuidando de alguém, seja abrindo a sua casa, seja liderando o louvor, então, à medida que ele vai usando, Deus vai dando o que, gente? Deus vai dando o que, gente? Quantos aqui, sinceramente, têm o desejo de ser alargado nesse tempo? Ser alargado, seu container espiritual para conter mais. Então eu vou te falar, vou te falar para encorajar a tua fé. O primeiro culto que eu liderei louvor devia ter 80 pessoas, e no começo do culto devia ter 15. E eu todo, atrapalhado, porque eu ministrava com violão. Até pouco tempo atrás eu ministrava com violão. Esse ano que eu abandonei esse ministério para a honra e glória de Jesus. Mas você sabe, eu ministrava com violão, eu nem tocava violão direito na época. Então era uma dificuldade ali, sabe? Mas teve presença de Deus. Teve uma medida de presença de Deus. Então depois o Senhor foi me alargando. Esse ano, só na conferência do primeiro semestre, tinha 10 mil pessoas. Eu estava ministrando louvor lá. Então Deus estava me usando para ser um canal para 10 mil. Agora, na semana passada, 7 mil. Deus estava me usando para ser um canal para 7 mil. Mas não começou com 7 mil, nem com 10 mil. Começou 8, 7 anos atrás, quando eu comecei a liderar louvor, numa pequena dose. Todo travado, todo sem habilidade, todo problemático. Ou seja, filho, eu nunca imaginei. Ou seja, o que Deus quer e vai fazer na sua vida é muito maior do que aquilo que você já projetou. Olha para cá, você só precisa colocar em prática aquilo que Deus deixou. Às vezes você fala, Mateus, não tem nenhum dom natural. O que você sabe fazer, filho? Você sabe fazer um bolo gostoso que todo mundo ama? E essa é a maneira de você amar a célula? Leva! Aí quando os irmãos comer o bolo, vai falar, meu Deus, esse é o céu na terra. Você fala, eu. E aí daqui a pouco Deus te dá uma habilidade de você fazer um quebra-gelo. Teu irmão que ele só sabe fazer quebra-gelo na cela. Se ele for fiel no quebra-gelo, daqui a pouco Deus confia oração por necessidades. Alguém está me acompanhando aqui? E daqui a pouco, filho, quando você vê, seu ministério vai ser grande. Olha, esse é o princípio para as ofertas também. Eu vou falar na presença de Deus. Na presença de Deus. Hoje você recebe quanto? 50 conto do teu pai na mesada? Vem aqui, deposita 5 na presença do Senhor. Daqui a pouco, ano que vem, daqui uns meses você está a ponto 50. Esses dias o irmão, ele compartilhava com a gente. Mandou uma mensagem para o pastor, falou, pastor, 20 reais, meu primeiro dízimo que eu dei na minha vida. Hoje eu já estou dizimando 200. 200. Mas você sabe... Daqui a pouco ele vai estar dizimando 2.000. E daqui a pouco ele pode estar dizimando 20.000 também. Nós não somos dinheiristas. Quem falar que a gente é dinheirista aqui, eu vou mandar você ir para o inferno. A gente não está falando isso. Só que a gente crê no princípio da semeadura. Quando você é fiel no pouco, Deus vai certamente te colocar sobre o muito.
certamente vai te colocar. Alguém está comigo aqui nessa noite? Não limite o que Deus pode e quer fazer nas... Pelo amor de Deus, tem um monte de gente com a mentalidade de gafanhoto. Tem um monte de irmão que às vezes fica achando que é só uma celulinha, é só um negocinho pequeno, é só uma... Não. Para de usar o diminutivo, sendo que Deus te chamou para coisas extraordinárias. É que você não sabe que você está sentado aqui, mas é com você que Deus está falando mesmo, filho. Você está sentado aqui falando, onde já se viu, é com você mesmo. Você vê que hoje eu estou empolgado para pregar. Mas eu só estou na segunda pergunta só. Meu Deus. Nossa, eu estou de jejum, fiz um movimento aqui, até deu uma cãibra. Mate, Deus já falou com você em gíria? Não. Inclusive, irmãos, olha, isso aqui, claro, não me ofendo com a pergunta nem nada, mas nós devemos sempre, não importa a nossa idade, devemos sempre reverenciar o nome do Senhor Jesus. Os irmãos sabem que toda vez que eu falo de Jesus, eu nunca falo só Jesus, eu falo do Senhor Jesus. Por quê? Porque é um nome santo. A gente vive uma geração Nutella que, nossa, velho, zoou meu braço aqui, velho. Caramba, velho. Uma dor muscular aqui, Espírito Santo. Recebe a cura. Amém. Então a gente vive uma geração Nutelinha, entendeu? Tipo, Jesusinho, meu amiguinho. Não. Ele é nosso amigo, nós temos total acesso, total intimidade. Você sabe, eu prego isso para você todo sábado. Mas ele continua sendo o nosso Senhor. Então certamente Deus não vai chegar em você e falar, e aí, mano, como é que tá? Não vai falar. Ok? Mas Deus sempre fala de um jeito que você entende, ok? Fala, irmão, ano que vem, fala, bro, ano que vem vou morar sozinho. Como devo profetizar para que tudo dê certo? Como você deve profetizar? Projeta para mim Ezequiel 37. Vou mostrar na palavra. Ezequiel 37, verso 1. Ó, a igreja já está querendo hoje, hein, velho? Querendo. Deixa eu ler. Veio sobre mim a mão do Senhor. Amém. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos a superfície do vale e estavam sequíssimos. Então Deus me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? É interessante, a resposta do profeta é a resposta que eu vou te dar. Ele está falando assim, ano que vem eu quero morar sozinho, ou seja, ano que vem eu quero viver coisas maiores. Ano que vem eu quero avançar, eu quero prosperar, eu quero crescer. Respondi, Senhor Deus, Tu o sabes. Avança. Disse-me ele, profetiza a estes ossos e diz-lhes. Então veja, Mateus, como que eu devo profetizar? Você deve profetizar de acordo com a palavra que Deus te deu. Aqui é um contexto justamente para você que fez essa pergunta. O Espírito do Senhor levou ele para uma região de morte, vale de ossos secos, negócio ruim, negócio zoado, os ossos estavam sequíssimos, acho que o verso 2 diz, e aí é interessante que o Senhor pergunta, né? Fala, filho do homem, pode reviver esses ossos? Por quê? Porque quando, eu não vou pregar sobre isso, mas já dá vontade, quando Deus te coloca num cenário contrário, Ele está sempre te provocando, e a provocação do Senhor é o quê? Será que pode mudar esse cenário? Será que essa pobreza na tua vida pode mudar? O Senhor pergunta para você, será que essa célula mirrada, será que ela pode crescer? Será que esse casamento zoado aí, será que essa vida encalhada, será que você pode arranjar alguém top e casar? Essa é a pergunta sempre do Senhor. Mas nós nunca devemos sair falando assim, eu quero isso, eu quero aquilo. A gente deve sempre falar o quê? Senhor, Tu sabes. E aí quando a gente fala, Senhor, Tu sabes, a gente está falando assim, Senhor, o Teu é o governo. Eu vou falar de acordo com o que o Senhor quer que eu fale na minha vida. Alguém está me acompanhando? Diga amém. E aí o Senhor falou, então profetiza sobre esse vale.
Então quando ele recebeu a palavra do Senhor, ele falou, então é isso. Então ele andou debaixo da palavra. Então significa que quando você recebe uma palavra de Deus, você tem que todo dia abrir a tua boca e falar, não importa. Vai falar, eu vou viver, eu vou sair daqui desse lugar, eu vou morar sozinho. Se Deus te der essa palavra, você precisa buscar. Não, Mateus, Deus já me deu, Deus falou comigo. É uma convicção. Então todo dia você deve levantar e falar, eu vou sair daqui, eu vou morar sozinho. Deus vai me prosperar, Deus vai prover o dinheiro do aluguel, Deus vai me colocar num trabalho melhor. Alguma coisa vai acontecer. O que eu sei é, a porta vai se abrir no nome de Jesus. Por quê? Porque você está profetizando de acordo com a palavra. Fala para o teu irmão, uma geração que move na palavra. O livro é muito bom. O que está achando dele? Irmãos, estamos falando desse livro aqui. Aleluia. 21 dias. Quantos já adquiriram o seu livro aqui? Levante a sua mão para eu saber. Uau! Ainda dá tempo de adquirir. Ok, se você não tem o livro e quer, nós estamos em 21 dias de jejum e oração. Hoje é o 6º dia. E Deus tem feito maravilhas na minha vida. Mais alguém tem sido edificado aqui? Inclusive, deixa eu falar um pouco de jejum. Olha, tempo de jejum é tempo de oração intensificada. Tempo de oração. Todo culto a gente vem aqui e gasta quanto tempo na oração por necessidade? 5 minutos eu dou para os caras. 3. Tem 3 minutos na oração por necessidades. Quando eles passam de 4 eu exorto. Mas é 3 minutos. A hora tal, não sei o quê. Mas 21 dias eu falei, não, hoje eu vou fazer oração. Por quê? Porque eu quero imprimir um ritmo em você. Eu quero que você entenda o que é o espírito do jejum. O espírito do jejum é deixar coisas carnais que a gente está acostumado a fazer na nossa vida, tipo comer, Netflix, Instagram, conversas frívolas, e mirar no Senhor. E mirar no Senhor. Não importa a intensidade que Deus colocar no teu coração. Se antes você falar, Mateus, eu nunca orei direito na vida. 21 dias é tempo de orar. Você vai fazer um propósito com Deus. Você já está atrasado 6 dias, mas não tem problema. Você não está nesse espírito ainda, você começa amanhã. Diga amém. Aí você vai colocar um propósito diante de Deus. Fala, Deus, eu vou orar 10 minutos por dia. Vou orar 10 minutos. Não oro hoje, vou orar 10 minutos. No horário que eu ia estar fazendo a refeição, eu vou orar. Eu vou colocar diante do Senhor. E aí você vai ver, filho, que 10 minutos da presença de Deus passa como, gente? Passa muito rápido. Aí você vai ver que você já está em 15, 20 minutos. Coloca um louvor para te ajudar. Coloca um louvor, mete um fone, entra no seu quarto, se você tiver liberdade, fecha a porta e começa a orar em línguas, que você vai ver, o seu espírito vai começar a ser edificado. Coloca os seus alvos diante de Deus. Coloca as pessoas que você quer que sejam salvas. Quantas tem as pessoas que já querem que a gente seja salva nesses dias? Coloca as pessoas, fala assim, Senhor, salva esse cara. Senhor, muda essa realidade no meu casamento. Senhor, faz isso na minha vida. Senhor, eu quero ver. Sabe, é tempo de entrega, é tempo de busca, é tempo de intensidade. É tempo do culto acabar mais tarde. Aleluia. Meu Deus. Nossa, velho. Pior que já são 20 e 20. Mas eu vou avançar em nome de Jesus. Você sabe, é tempo de se perder no Senhor. Então, em nome de Jesus, se você ainda não está no espírito do jejum, entra no espírito do jejum. Eu não vou mandar você desconectar das redes sociais, que às vezes para você começa tremedeira, dá câncer, não sei o que acontece com você. Mas às vezes você ficava 3 horas, diminui, tira 2 e vai assistir o The Chosen. Vai estar em comunhão com os irmãos. Em vez de sair depois do culto e ir no BK e encher a cara de comida, faz uma vigília aqui na salinha. Eu queria ver líderes de célula com essa ousadia, TK. Em vez de chamar a célula para comer, eu falo, não, nós estamos precisando desesperar diante do Senhor aqui, porque jejum é paixão pelo Senhor. Jejum é abrir mão de prazeres. Irmão, só 21 dias você mete, você aguenta ou não aguenta? É 21 dias. Mateus, que jejum você está fazendo? Bom, eu já estava numa dieta low carb antes do jejum, né, por 60 dias. Eu não sei se os irmãos repararam, mas eu perdi uns quilinhos na presença de Deus. E ó, hoje é profético, porque 70 dias atrás, eu estava com 113 quilos mais ou menos. Hoje, eu pesei 100 quilos. Eu estou muito feliz, velho. Estou muito feliz. Olha o tamanho da minha bochecha que os irmãos estão falando, ó. Mas eu vou chegar nos 90, vou perder mais 10. Mas essa semana, depois de 5 anos, eu vou voltar para os 2 dígitos. Meu Deus do céu. É maravilhoso. Mas, vamos voltar.
Mas você sabe, eu já estava numa dieta muito restritiva. Então o que eu fiz no jejum? Eu intensifiquei mais ainda. Eu estou fazendo uma refeição só, low carb ainda. Então eu como só proteína, proteínas brancas e salada, ok? Esse é o meu jejum. Mas eu já jejuo há bastante tempo. Eu já fiz 21 dias só no suco com água. Eu já fiz minhas loucuras com Deus, ok? E ainda vou voltar a fazer. Às vezes você ainda é fraldinha, né? Fraldinha na fé, como diz o pastor Sérgio. Então o que você faz? Tira o café da manhã, não vai morrer. Agora, se você já não toma café da manhã, tira outra coisa, ok? Tira o almoço. Ah, mas eu não aguento dormir sem jantar. Tira o almoço. Toma um café leve, depois na hora do almoço você faz. Sai do teu trabalho ali, pega os irmãos, vai orar, ora meia hora. O que é? Intensidade em Deus, buscar as coisas diante de Deus, desespero santo diante do Senhor. Pelo quê? Para ver as promessas se cumprindo na minha vida. Eu quero te perguntar, tem coisa em Deus que você ainda não experimentou que você quer experimentar? Tem coisas maiores que você quer colocar suas mãos nesses dias? Tem coisas que você quer. O apóstolo Paulo fala assim, ó, vocês são abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões. Mas como que faz para acessar? Mateus, não estou vendo toda a sorte de bênção espiritual. Sim, você não está vendo mesmo, está tudo lá. Como que faz para cair das regiões celestiais? Você acessa através da oração. Não é barganha, pelo amor de Deus, não é barganha, não é deixar de comer para Deus te dar. Não, não estamos na velha aliança. Você já entendeu isso. Você é uma rede inteligente. Agora, é uma santa troca diante de Deus. Fala, Deus, olha, eu vou nesses dias aqui tirar essas coisas carnais aqui, inclusive um teco de comida que eu estou acostumado a comer, e eu vou buscar o Senhor com mais intensidade do que eu estou acostumado. Quantos têm disposição de estar no espírito do jejum nesses dias? Mateus, falhei no jejum. Não tem problema, filho, vira a página e continua. Ah, Mateus, estou fazendo um que não está dando certo. Todo dia eu vou e eu caio. Então muda. Você fala, não, vou tirar a janta. Aí no primeiro dia você estava lá, xalalalala. Quando deu 11 da noite, você abriu a geladeira e falou, que se exploda. Alô? Pode acontecer? Pode acontecer ou não pode? Aí Deus faz o quê? Te dá um tiro? Lógico que não. Acho que não, filho. Você vai, vira a página e continua. Aí você muda. Okay? Você não está dando certo a janta, porque você é um esfomeado quando bate 11 horas. Você... Normalmente quem faz dieta fica se matando, segurando o dia inteiro para não comer, né? Aí quando chega 10 da noite ele fala, quer saber, mano? Modo, sei lá que modo, mas enfim. Ô louco. Aí zoou. Amém? Amém? Então veja, faça um jejum, ok? Ah, Mateus, quero fazer seleção alimentar. Faz seleção alimentar, mas faz uma seleção alimentar que é digno de você, né? Não, Mateus, tirei o brigadeiro e a coca. Não, irmão, na moral, né, velho? Na moral. Olha, eu estou fazendo outra coisa também que é difícil para mim. Eu estou tomando só água. Toda refeição eu fico desesperado, porque a minha dieta permite um refri zero, entendeu? Então eu já estava como viciado no Guaraná Zero. Estava viciado, então toda refeição e toda manhã e toda tarde o meu corpo pede café. Até porque o ambiente de trabalho meu é cheio de café. E fica ali labutando, mas fica tranquilo, filho, você aguenta. E toda hora que me vem o desejo carnal, eu lembro dos meus alvos e eu falo, Senhor, não quero isso porque eu quero o Senhor. Eu quero coisas mais profundas, eu quero mais. Entendeu? Deus honra a tua fé. Quantos estão me entendendo aqui? Mateus, não estou conectado com os irmãos. Conecta com os irmãos. Você precisa estar conectado todo dia. O teu líder de célula está compartilhando, fez pequenos grupos. Ainda que ele esteja um pouco na passividade fazendo online, está acontecendo, ok? Líder de célula, vamos avançar. Segunda semana é um tempo de mais intensidade, amém? E você vai ver que a segunda semana é mais fácil. E a terceira é a glória. A terceira vai ser onde Deus vai fazer. Alguém está me acompanhando? Ok? Nós estamos como que num centro de treinamento espiritual. Entendeu? Como num casulo de glória. Quando eu era criança, eu assistia Dragon Ball Z, que os caras ficavam recarregando o Ki. Você lembra disso? Antes de virar Super Saiyajin, ficava... Que ele ficava lá. É a gente aqui, tá entendendo o que eu tô falando? Só municiando. Porque 1º de outubro, quando a gente pisar pra fora... 1º de outubro, quando a gente for fazer o primeiro evento ponte nessa casa, aí Deus vai liberar toda a glória. Eu não vou mais responder perguntas, tem outras, tá? Deixa eu ver só se tem mais alguma.
Aleluia. Amém, amém. Preciso compartilhar a palavra. Tem outras tantas aqui, me perdoa, irmãos. Mas semana que vem eu respondo mais. Amém? Aleluia. Então, essa semana, me perdoa, tem muitas aqui. Se eu for escolher, os irmãos vão ficar magoados comigo. Qual? Da comida? O irmão está perguntando se é pecado jogar comida fora, é isso? Não. Então veja, irmãos, veja, ok, não está escrito na palavra de Deus assim, não jogarás comida fora, entendeu? Eu acho só que você tem que ter bom senso, amém? Tipo, o irmão está falando aqui gula, por exemplo, gula, né? Quando eu era criança, o meu pai brigava comigo quando eu jogava comida fora. Por quê? Primeiro, quando as crianças da África, quem já ouviu essa? E depois, porque era gula da minha parte, zoião, entendeu? Então, tenha bom senso, coloca no prato só o que você for comer e depois você... Mas tem hora que acontecem umas tragédias, né? Tipo, o Nene, por exemplo, fez 40 quilos de caldo no Arraiá, vendeu 200 ml. Depois ele deu caldo até para a Ipiranga inteira, ninguém vai querer caldo e ainda tinha 20 quilos. Jogou fora, né, irmão Luiz? O irmão Luiz está por aí? Foi embora, aleluia. Ok, então Deus não está lá olhando, falando, pecador miserável. Ok, tenha bom senso da sua vida. Quantos dizem amém? Amém. Vamos compartilhar a palavra então. Se você puder, dê a mão para uma pessoa só. Eu queria que você orasse por ele, para que ele receba a palavra de Deus. Abra sua boca nessa hora. Ore por ele. Cita o nome dele diante de Deus. Fala, Senhor, que o fulano agora receba. Aleluia. Amém. Coloca a mão no seu coração. Se você puder, repita assim: eu abro meu coração para receber a palavra de Deus. Amém, irmãos? Se você puder, na próxima meia hora, por gentileza, coloque o seu celular no modo avião. Não converse com quem está do seu lado, só para você não perder a palavra, não ficar aí no Instagram. Um tempo de consagração, de jejum, um tempo que Deus quer falar conosco. Então, nessa primeira semana, o pastor Wilson está nos desafiando a fazer o que, meus irmãos? Sair. Fala para o seu irmão, sai para fora. Eu vou só recapitular aqui. Com Abraão, o Senhor está nos convidando ao que? Sair de uma cidadania mundana, sair de uma mentalidade mundana para uma mentalidade de estrangeiro. Como você precisa dessa mentalidade de entender que tudo nessa vida, nesse mundo aqui vai ficar. Irmãos, tudo que a gente edificar aqui vai ficar, vai perecer. Mas tudo que nós edificarmos como cidadãos dos céus, para a nossa nova pátria, vai permanecer para sempre. Eu não estou te desencorajando a fazer, você tem que fazer mesmo, você tem que ir para lá. Mas faculdade vai ficar. Trabalhos vão ficar. Casamentos vão ficar, não vão para o céu. Laços familiares, a gente até vai relembrar as pessoas lá no céu. Eu creio dessa maneira. Mas os laços são para aqui. Ou seja, você não deveria mirar a tua vida para casar, mirar a tua vida para enriquecer. Dinheiro vai ficar. Mira a tua vida para ser tal. Mira a tua vida. Não. Você precisa entender de uma vez por todas que você não é aqui. Fala assim, eu não sou daqui. Inclusive, profeticamente, Abraão, ele se tornou riquíssimo. E mesmo assim, ele nunca construiu uma casa para ele morar. Por quê? Porque ele avistava uma pátria superior. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz que ele nunca construiu uma casona aqui, para ele não fincar raízes aqui. Olha, isso é um negócio absurdo, porque eu quero uma casa top aqui. Alguém quer mais também? Mas Abraão falou, não vou ter nada aqui. Ele morou só em tenda, mesmo estando riquíssimo. Por quê? Aspirava uma pátria superior. Uma pátria superior. No segundo dia a gente viu como sair com Esther. Sair do quê? De uma vida descompromissada com o propósito. Tem muito crente que não está nem aí para o propósito de Deus.
A célula está lá acontecendo, os irmãos estão mobilizando, nós estamos indo para cima, nós estamos conquistando 200. Pá, não quero saber disso não, vou ver minha própria vida. Mas você já saiu dessa vida em nome de Jesus. Terceiro dia a gente viu que a gente precisa sair do medo, da gaiola do medo. Porque Gideão também saiu do medo. Num tempo de opressão em que o povo de Deus estava sendo opresso, se não me engano, pelos filisteus, Deus apareceu para ele e falou: ó homem forte, corajoso, valente. Ele falou: Deus, como que nós estamos nessa situação? Deus fala: vai nessa tua força. É um diálogo meio absurdo, não sei se você reparou. Gideão está reclamando, Gideão está falando várias groselhas. Eu sou o menor da minha família. A tribo de Manassés, que era uma tribo meio fraca também, que a mão tinha invertido, Gabriel, e Manassés, que era o primeiro, tinha tornado o segundo. E aí, você sabe, ele fala, mas Deus fala assim: vai nessa tua força. Por quê? Porque existe uma força em você que você nem conhece ainda, mas vai se manifestar. Quando estão expulsando o medo da tua vida aqui? Com Isaac a gente viu que a gente precisa sair do natural e entrar na provisão divina. Deus tinha falado o que para ele? Não desce para o Egito. E ele ficou naquela terra de Gerar e se tornou riquíssimo. Se tornou rico, prosperou. Porque no lugar do propósito de Deus, quando você persegue o plano de Deus, o propósito de Deus para a sua vida, tudo vem te seguindo. Toda abundância vem te seguindo, toda provisão, toda riqueza te segue, todos os recursos que você precisa te seguem. E ontem a gente viu que o filho pródigo, saiu de um lugar de vitimismo. Meu Deus, olha, eu vou te falar, eu nunca, eu tenho pouca idade, fiz 29 agora, mas eu nunca na minha vida vi uma geração tão mimimi na face da terra. É mimimi para tudo, é ou não é, meus irmãos? É um vitimismo do cara para tudo agora. Ou seja, você é pobre porque a sociedade, porque a minha família. Você não deu certo porque a culpa é do outro. Você não prospera porque a culpa é do presidente. Você não vai por causa daquilo porque o seu professor da escola não te ajudou. Outros tiveram oportunidade, eu nunca tive. Outros tiveram pessoas para ajudar, eu sempre fui deixado de lado. Eu nunca fui escolhido. Eu sempre era o último a ser escolhido na educação física para jogar bola. Os irmãos, às vezes, uma mentalidade de vítima. Quem é vítima nunca vai avançar, nunca vai crescer. Mas você já saiu desse lugar. Você já assumiu as responsabilidades. Inclusive a primeira responsabilidade que alguém tem que assumir diante de Deus é que ele é o quê? Pecador. Porque hoje qual que é o conceito que estão levantando aí? Que não tem pecado. Não tem pecado. Tenho vontade, eu faço. Tenho desejo, eu faço. Como assim? Não, você precisa reconhecer que você é um pecado, que você era, você não é mais, agora você é justo. Mas um dia você precisou reconhecer diante de Deus. Precisou ou não precisou? Eu falo, não, eu era um pecador miserável, eu preciso de salvação. Essa foi a primeira vez que você levantou e falou: não, Deus, a culpa não é do outro não, a culpa não é de Adão não, por mais que de fato é, mas eu sou. Então eu preciso o quê? Me arrepender. Quando você assume um lugar de proeminência, quando você assume a responsabilidade, então Deus fala: agora eu posso falar com você. Mas hoje nós vamos sair da onde? Da zona de conforto. Fala para o seu irmão: sai da zona de conforto. Fala para o outro: sai desse lugar. Olha para cá, deixa eu te falar. Você não pode se acostumar com o lugar que Deus já te colocou. Você não pode contentar com pouca coisa para a tua vida. Por isso que eu estava falando disso agora no momento das perguntas, porque é o que está no meu coração para hoje. Mateus, Deus já fez a minha vida. Já está bom aqui. Mas aquilo eu já recebi. Minha bênção eu já recebi. Você sabe, tem crente que é assim. Nós não somos uma igreja, de campanha, mas tem os irmãos aí que vivem fazendo campanha. E o que acontece? Glória a Deus pela vida das campanhas aí. Quantos dizem amém? Mas tem irmão que a vida dele é vida de campanha. Então ele está precisando de uma bênção e busca, 7 sexta-feira. Vai lá, dá oferta, recebe a bênção, faz o quê? Vai para casa. Tá bom. Que tá bom, pelo amor de Deus. Você acha que Deus, o que Ele tem para você é só uma cura? Que Deus tem para você é só um casamento? Tem gente que vem para a igreja e começa a relacionar e esquece o Senhor. E agora só quer viver o relacionamento, só quer ver a corte, só quer ver isso, aquilo. Ou seja, não, porque agora ficou bom. Não, eu estava desempregado, agora eu tenho um salário de R$1.500. Glória a Deus. Não, foi o Senhor que me deu. Glória a Deus. Glória a Deus, agora está bom. Agora está bom não, ano que vem Deus quer te dar um aumento. Aleluia, eu era aqui, líder em treinamento, agora eu estou liderando célula, minha célula tem aqui 5 pessoas. Glória a Deus. Mas Deus não te chamou para ficar aí, Deus te chamou para avançar.
lidera o célula há 2, 3 anos, e aí, glória a Deus, não, Deus chamou para crescer, para virar um discipulador, para avançar, para conquistar. Moro numa casa, tá bom aqui arroz, feijão e ovo. Não, Deus chamou para o frango em nome de Jesus. Deus chamou para comer linguiça em nome de Jesus, bacon, picanha. Alguém está me acompanhando aqui? Mas é um grande problema quando você se acostuma com o lugar que Deus já te colocou. Você sabe, tem irmãos que eles já saíram, tiveram muitas saídas. Às vezes você lê o livro, você é religioso igual eu. Aí você fala assim, Mateus, lição 1 já saí. Lição 2, lição 3, medo de Deus, não tenho mais medo. E aí você se sente muito qualificado. E glória a Deus pelas saídas que você já fez. Glória a Deus pelo medo que você abandonou. Glória a Deus pelo mundo que você deixou. Glória a Deus porque antes você fazia outras coisas, agora você saiu e foi viver para Deus. Mas deixa eu te falar, não é esse o lugar que Deus planejou final para você. Tem uma posição maior, tem algo maior, tem algo mais glorioso vindo na sua direção. Porque filho, a hora que chegar no máximo, Deus vai te, ou ele te, eu ia falar te matar, mas ok, Deus vai te matar, vai te ressuscitar. Então, mas não quero falar isso. Às vezes Deus vai falar, filho, chega, dê o seu tempo aqui, repousa, dorme, acabou. O apóstolo Paulo, quando chegou o fim da vida dele, quando ele percebeu que não tinha mais nada para conquistar, ele fez um discurso de encerramento. Mas tem irmão que está fazendo discurso de encerramento em 20 anos de idade. Glória a Deus, foi bom o tempo que eu servi nessa igreja. Vai tomar banho. Alô? Alguém está me acompanhando aqui? Você sabe, esse negócio da zona de conforto é um negócio que a nossa cultura carrega forte. Qual que é o maior sonho do brasileiro pobre? Ganhar da Mega Sena para quê? Para nunca mais ter que fazer nada. Para chegar no lugar, é verdade. E era eu quando era criança, eu falava, meu Deus, quero ganhar por quê? Aí eu não vou fazer nada. Mas que miséria! Imagina se você, Deus, por isso que Deus não te dá a Mega Sena. Porque imagina que desgraça de vida, você chega num lugar que a única coisa que você tem é dinheiro e você não tem disposição de conquistar mais nada. Então Deus ia te dar o dinheiro, aí você ia ter essa atitude e Deus ia falar, pronto, agora, eu ia falar que Deus ia te matar de novo, mas não vai. Agora então deu, então descansa, vai ficar para os teus filhos a herança. Mas é a verdade ou não é? Os irmãos têm essa mentalidade. Não, fazer um negócio aqui, porque depois tem que o quê? Ficar de boa. O líder de célula, às vezes acha o quê? Isso é a grande mentira que eu ouvi esses dias. Não, quero virar discipulador, por quê? Aí eu fico só o quê? De boa. Só mando nos líderes, só comando. Deus, mas que vida miserável é essa? Que virar um discipulador é trabalhar menos? Muito pelo contrário, eu faço culto de 2 horas, 2 horas e 10, 2 horas e 20, o último culto que eu liderei aqui, antes de Goiânia, eu terminei 9h40, os irmãos já ficam desesperados, tem reunião com os discipuladores que eu fico 7 horas, com os irmãos 8, ou seja, a gente está muito mais envolvido, mas vou te falar, não é peso não, às vezes fala, nossa, que trabalho pesado, não, porque eu termino a reunião, os caras falam, jogar um fifinha, só que, agora no jejum não tem FIFA, amém? Então depois vai ser vigília, depois da oração, depois da reunião. Mas você sabe a verdade é que essa mentalidade de chegar num lugar que eu não vou fazer nada, chegar num lugar que já vai, não, essa mentalidade de zona de conforto, de preguiça, de miséria, vai acabar na sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Você sabe outra coisa, Deus também não te chamou para o quase. Esses irmãos que ficam cultivando essa zona de conforto, são irmãos que, eles são sempre o quase. Ele já recebeu uma medida de Deus, como eu estava falando. Não, ele já recebeu um emprego. Não, mas Deus tinha mais para mim. Mas está bom aqui nesse lugar. Mas está ok. Mas está confortável. Não, pelo amor de Deus. O melhor de Deus chega. O melhor de Deus chega quando aquilo que é bom acaba. Eu vou repetir, o melhor que Deus tem para a sua vida vai chegar quando essa coisa que você fala, é legal, vai acabar. Para quê? Para o melhor chegar. Eu vou falar aqui porque eu falo como filhos. Se eu fosse pregar em outro lugar, não falaria. Mas para os irmãos eu vou falar, porque vocês são meus filhos. A Regiane ganhava 10 mil reais quando a gente começou a trabalhar, quando a gente casou. Recebe em nome de Jesus. E aí 2 meses de casado, 2 meses não, 1 mês, a gente voltou da lua de mel, ela foi trabalhar. Eu já contei para os irmãos. Aí voltou não, me ligou e falou, amor, fui mandado embora. Aí meu mundo desmoronou. Que eu falei, meu Deus,
O meu salário dava para sustentar a casa também, mas eu ganhava menos que ela na época. Mas eu falei, misericórdia, as contas do casamento, o negócio aqui. Mas você sabe, saiu uma coisa da boca dela que eu jamais vou esquecer. Ela falou, amor, fica tranquilo, se Deus me tirou daqui, que era bom, é porque Ele vai me levar para um lugar melhor. Chega de quase na sua vida. Chega de mediocridade. E às vezes o diabo usa a comparação para te condenar, mas às vezes ele usa a comparação para te deixar na zona de conforto também. Quando que o diabo usa a comparação para te condenar? Quando ele mostra pessoas que já alcançaram coisas maiores do que você. Aí fala, Samu, você está vendo aquele líder de célula lá? Ele multiplica, ele acontece. Aí o Samu pega e fala, nossa, mano, verdade, comigo não acontece. É um grande problema quando você olha para pessoas que já conquistaram, já foram além de você, e o diabo te condena. É um problema ou não é? Porque no meio dos irmãos a gente nunca deveria se comparar. Porque se eu estou vendo o irmão que recebeu algo a mais, se eu estou vendo o irmão que está sendo abençoado, se eu estou vendo o irmão que está ganhando muito dinheiro, se eu estou vendo o irmão que a cela dele está cheia, se eu estou vendo o irmão que o casamento dele está uma bênção, e eu não estou desfrutando, o que esse irmão tem que se tornar para mim? Um referencial. E você tem que chegar no Senhor e falar, Senhor, se o Senhor está dando para o Mário, é porque tem para mim também. Não com inveja como Eliabe, não com inveja, mas na casa de Deus, sempre Deus vai colocar referenciais na nossa vida. Vai ou não vai, meus irmãos? Seu líder de célula é para ser um referencial para você. O seu discipulador também nunca olha para ele ficar condenado, fala, nossa, eu estou longe. Não, Deus colocou ele na sua vida justamente. Esses dias eu estava orando com o irmão, foi uma unção tão forte, foi muito forte a unção, e Deus falou claramente no meu coração, Deus bradou no meu coração assim, Ele é maior do que você. Ele é maior. E quando o Espírito falou comigo, só que o Espírito falou, não fala para ele. E eu não vou falar para ele, só daqui a alguns anos. E eu estava orando com ele e eu falei, ora por mim. Quando ele pôs a mão em mim, a glória veio. E Deus falou assim para mim, ele vai ser maior do que você. Aquilo foi uma glória tão grande na minha vida, porque os seus pais espirituais que foram colocados, é por isso que você precisa ter pai espiritual, por isso você precisa ter quem falar na tua vida, por isso você não pode ficar pingando de igreja em igreja, por isso você tem que se relacionar, por isso você tem que ouvir alguém que fala na tua vida, porque sabe o que Deus vai fazer com a unção que está nele? Vai transferir para você, você vai subir no ombro dele, e depois você vai além do que ele foi. Só que o diabo também usa a comparação para quê? Para te deixar na zona de conforto. Como? Quando o inverso acontece. Você está olhando para um maluquinho lá, você está líder de cela, aí sua cela tem 7 membros, e tem um irmão que está arrebentando, fazendo um evento ponte com 27 pessoas. Seu evento ponte vai um visitante, 2, mas aí tem o evento ponte do Zezinho, que não vai nem os crentes lá, não vai nem o membro, a cela está falindo, e aí o diabo pega, olha e fala, fica tranquilo, porque pelo menos você não está tão ruim igual ele. Você até que é meio mundano, né? Você até que não tem radicalidade na sua vida, mas olha o fulano lá, o fulano está muito pior que você. Você até que é uma mina que vai, sai com todo mundo, dorme com um, dorme com outro, mas a fulana lá, está muito pior do que você. Alguém está me acompanhando aqui? Amém. Você nunca deveria também olhar para pessoas que estão piores do que você e se sentir numa posição de zona de conforto. Não, ore por ela para que ela saia de lá. Seja um canal de Deus, estende a mão para ela, fala, vamos sair junto daqui, mas saiba, o lugar que Deus te colocou é um lugar momentâneo. Deus não colocou você aí para sempre, Deus colocou você aí para esse ser só uma parte do cenário, para o próximo lugar. Eu vou te falar, não é jactância, não é com soberba que eu vou falar na presença de Deus. Eu voltei de Goiânia, eu falei, Senhor, foi muito bom, mas quando que a medida vai aumentar? Eu falei com o Senhor essa semana, eu estou falando para te ensinar, não é para me engrandecer não. Eu falei, Senhor, eu quero mais glória. Essa semana minha oração foi essa. Não foi, eu zerei a vida, ministério radical. Não, se essa for minha oração, acabou meu ministério, acabou, ou seja, a única coisa que eu presto agora, tenho 29 anos, tem muita lenha para queimar. Um pastor chegou em mim e falou, fica tranquilo, você está só no preparativo, vai ser com 30 que vai começar seu ministério. Falei, nossa, vixe, se é com 30 que vai começar, isso tudo só serviu para quê? Para as raízes ficarem mais profundas. Deixa eu te falar, eu não estou acostumado com o nível de unção que eu estou, eu quero mais.
Eu não tô, o culto tá cheio, tá muito bom. Os 200 nunca tiveram tão perto, mas eu não tô acostumado. Eu não quero ficar nesse lugar. Eu quero sair daqui e ir para outro lugar. Você sabe, essa palavra é oportuna para nós. Fechamos o relatório, ficamos 4 anos patinando, não crescia, não avançava. Fechamos o primeiro semestre com 158 membros e 22 FAs. Uma sensação de dever cumprido no meu coração, mas por um momento quis entrar na passividade. Por um momento nesse jejum eu quis falar assim: será que precisa jejuar mesmo? Será que precisa tirar o cafezinho mesmo? É só o cafezinho. Mas sabe por que eu estou jejuando nesses dias? Sabe por que eu estou comendo só mato e frango todo dia, uma vez por dia só? Sabe por quê? Porque eu não estou acostumado com o lugar que Deus me colocou. Eu não quero ficar. É muito bom o lugar que Deus me colocou. Eu agradeço, eu sou grato, eu gosto, eu sou feliz, eu estou contente. Mas eu sei que Ele vai me levar para um lugar além. Eu sei que Ele me chama mais. Eu sei que o Espírito, Ele não me limita nesses dias. Será que no nome de Jesus dá para uma tampa sair da sua cabeça? Você está no tempo de florescer, você está no tempo de sonhar, você está no tempo de avançar, você não está no tempo de restringir aquilo que Deus tem para você. Você sabe, Deus falou comigo, eu estava no voo semana passada, já peguei avião muitas vezes na minha vida, mas pela primeira vez, enquanto decolava, eu fiquei olhando lá. Eu não sei quantos aqui já andaram de avião, levante sua mão para eu saber. O resto vai andar em nome de Jesus. E você vai lá para Dubai levar tua mulher para comemorar 20 anos de casado. E vai ser glorioso a lua de mel. Mas tem que trabalhar. Quantos querem trabalhar aqui? Mas você sabe, olha para cá. Eu estava lá e aí, pela primeira vez, por muitas vezes eu já reparei isso, mas pela primeira vez Deus falou comigo. Quanto mais subia, mais as coisas iam ficando minúsculas. E coisas grandiosas, quando eu estava na terra, tipo, em São Paulo, um prédio de 40 ou 50 andares, é grande, meus irmãos. Se você olha lá de baixo, você fala, meu Deus, milhões de reais. Mas você sabe, quando você sobe, quando você está subindo, ele até é grande. Aí você sobe mais um pouco, você fala, nossa, diminuiu, mas é grande ainda. Aí sobe mais um pouco, você fala, nossa, diminuiu. Aí você sobe mais um pouco, você fala, nossa, está ficando pequeno. Aí você sobe mais um pouco, fala, nossa, pequenininho. Aí você sobe mais um pouco, aí Deus falou comigo. O Senhor falou comigo assim, o que é grande para mim? O que é grande para mim? E quando eu estava lá em cima, não dá nem para ver as coisas definidas. E a Bíblia fala que Deus mede a terra com o palmo da sua mão. Esse é o tamanho do teu Deus. Não aquele crucificado da outra igreja católica. Desculpa os irmãos, me perdoa, não estou falando mal da igreja católica. Mas a igreja católica tem um grande problema de querer sempre mostrar um Cristo caído. Um Cristo morto. Um Cristo... Se mandar colocar ali, não vou mandar, que eu vou atrapalhar a projeção, mas falar, coloca Jesus aí no Google. Fazer igual os irmãos da Igreja Universal faz, eles fazem isso. Aí aparece Jesus Cristo aqui como? Todo derrotado, aí bota cravulho aqui, diabo, aparece um... Quem ganha de quem? Por quê? Porque o diabo, ele quer ofuscar a imagem do seu Deus. Como se o seu Deus fosse pequenininho, né? É um morto. Não. Para a igreja de Esmirna, o Senhor Jesus falou assim, estive morto, mas eu vivo. Ele vive, e qual que é o tamanho dele? Qual é o tamanho? E qual que é o tamanho? Se você é filho do dono, será que dá para você expandir nesses dias? Olha, eu não estou preocupado com o seu contexto. Seu contexto pode estar falando muita besteira para você. Você pode ser favelado, você pode ter um salário ruim, você pode estar encalhado, você pode estar com uma liderança trumbicada. Não importa qual é o seu contexto. Mas assim como em Ezequiel 37, a pergunta do Senhor para você nessa noite é: e aí, pode reviver? Pode reviver esses ossos? Pode reviver? Ou você vai morrer nesse deserto? Pode reviver ou você vai ficar aí para sempre? Então, irmãos, estão recebendo isso profeticamente que eu estou falando.
Tem irmãos que estão recebendo aqui, porque você há muito tempo está no deserto, há muito tempo você está comendo pó, há muito tempo o diabo está tirando sarro da tua cara, porque você não avança. Mas vai chegar a hora de você ser levado para um lugar superior. Mas tudo acontece quando a sua visão é destravada. Levanta a sua mão direita, se você quer nesses dias que a sua visão seja destravada. Deus vai alargar a sua visão, Deus vai aumentar, Deus vai extravasar, Deus vai dar amplitude. Eu não nasci para liderar gente pequena. Se você está aqui nessa casa, você vai crescer. Eu tenho uma notícia para você: você vai crescer, você vai prosperar, você vai avançar, vai ser um ano melhor do que o outro. 2023 foi bom, o primeiro semestre foi bom, mas olha lá que eu estou indo é para lá. Cutuca o seu irmão, fala: eu estou indo para lá. Cutuca o outro, fala: eu estou indo para lá. Tem duas coisas sempre que vão te levar a sair da zona de conforto: ou a crise, ou o sonho. Ou uma crise, ou um sonho. O problema é que muitos irmãos sempre esperam a crise. Crise é ruim, né? Mas às vezes a crise é bênção na tua vida. Porque às vezes a crise, a falta de, o vale morto, é o jeito do Espírito Santo te cutucar e falar: e aí, negão? É aí que você vai ficar mesmo? É isso aí que você quer? Porque o Espírito Santo, ele é muito bondoso com você. E até quando você passa no vale, é para Deus abrir os seus olhos, para que você não fique lá. Mas eu quero te falar, você não precisa viver de crise em crise não. Tem irmão aqui que é crise, crise, crise. Sabe o que você faz? Sonha. Já faz um tempo da minha vida que eu não me movo por crise. Porque uma coisa é toda vez, me desculpa a expressão, toda vez que a água bate na sua bunda, você fala: oh Deus, me ajuda. Isso é uma coisa. Deus te ouve, Deus te ama. Pode ter certeza, Ele ama quando você vem falar com Ele. Não importa o motivo. Eu vou repetir, não importa o motivo. O filho pródigo veio com motivação errada. Está com fome, não queria nem saber direito. Ah, se arrependeu. Sim, ele se arrependeu. Mas a verdadeira motivação dele era a fome. E o Senhor agarrou, recebeu. Ou seja, na crise, Deus também vai ouvir a tua oração. Porque eu nunca vou pregar para os irmãos e pintar uma imagem de um Deus mau. Você pode ficar tranquilo que eu nunca vou fazer isso com você. Mas Deus prefere que você se mova por um desejo profundo do seu coração. Não quero te falar. Será que você precisa esperar a líder de célula, a sua célula minguar e mirrar, para você ir para o jejum e para a oração? Alguém está me entendendo o que eu estou falando? Porque tem líder de célula que só vai se mover aí. O que é? O Senhor está falando: eu estou te colocando nesse vale para chamar você daí. Às vezes tua casa é um ambiente de morte. Às vezes teus pais brigam. Às vezes tem arremesso de prato na tua casa, palavrão, palavra de morte todo dia, murro na cara. E você fala: o que eu estou nessa família? Deus está olhando para você e está falando: é aí que você quer ficar? É nessa crise que você quer? Ou você quer sair daí? Mas se a sua casa está nisso, e você não está jejuando e nem orando, então como que você espera que o Senhor faça alguma coisa? O jejum e a oração é a resposta de alguém que está em crise. O jejum e a oração é a resposta. Então, se tem um líder de célula que está num rompeneiro e não está num jejum forte, e orando e buscando ao Senhor, tem alguma coisa errada com ele. Ainda não entendeu as coisas. Mas tem um outro lado, eu quero te chamar para o lado de cá. Que é, você vai passar por crise na sua vida, é inevitável. Vai ter hora que Deus vai te mover, né, no meio dela mesmo. Mas um outro lado, que é o lado que o Senhor deseja para você, é quando tem um sonho no seu coração. José tinha um sonho no coração dele, que Deus tinha plantado, Deus tinha falado com ele, tinha mostrado para ele: você vai reinar. E ele não largou a mão do osso até ver o sonho se realizar. Será que nessa casa aqui, nessa noite, tem uma geração? Será que tem uma geração que tem sonhos em Deus? Você sabe, tem uma canção que eu gosto muito. Amanhã eu vou ministrar louvor, acho que eu vou ministrar ela.
que é uma da Ludmilla Ferber, é muito antiga, eu acho. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o seu coração, se lançaram você numa cova e feriram. Não desista, não. Os sonhos de Deus. Não desista, não pare de lutar, não pare de levanta seus olhos e Deus está. E aí tem aquela outra parte que é: recebe a cura. Olha, essa noite você recebe a visão, unção de ousadia, unção. Dantas, nesse tempo a unção de conquista vem sobre você, a unção de ousadia vai vir sobre você, a unção. Você sabe, quando você tem um sonho, um desejo em Deus, isso vai tirar você do lugar. Contou que o seu irmão fala: sai desse lugar. Eu quero ler o texto com você, mas eu vou ser breve na aplicação de Maria. Projeta para mim Lucas 1, 26. No sexto mês, Lucas 1, 26, no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo, onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome do que, irmãos? Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isso? Pois não tenho relação com homem nenhum. Respondeu o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o sexto mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Você precisa receber isso nessa noite. Para Deus não haverá impossíveis em todas. O que Deus te mostrou, não há impossível. 38, então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo fez o que, meus irmãos? Então, primeiro, Maria, uma mina tranquila, adolescente, estava fazendo corte. Inclusive a palavra desposada aqui é fazendo corte no original, para os irmãos que gostam de estudar. É verdade. Estava relacionando. O cara que ela estava relacionando era da linhagem de Davi. Ou seja, era um cara importante. Apesar que ele era pobre, ele tinha pelo menos nome. Tinha sido pedido em casamento, era virgem, uma moça de família. Ou seja, vivendo o sonho da Disney. Alguém está me acompanhando? Perfeitinha, bonitinha, ia casar com o cara top, não sei o que, planejava ter uma família, um filho, bababá, mas aí chega o anjo e fala: filha, eu vou bagunçar com a tua vida. 31, volta para o 31, o que o anjo fala? Eis que conceberás e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Aí pula para o 34, aí o anjo fala mais algumas coisas, e no 34 ela fala: como será isso? Pois eu sou virgem, não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder, aleluia, né? Mas e para ela? E o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, e vai ser chamado Filho de Deus. Ou seja, primeiro de tudo, já vou bagunçar com a tua vida. Você estava querendo ter uma vida bonitinha, ter filho depois de casamento, vai ter filho agora, antes. E vai ser o Espírito Santo que vai te engravidar. Imagina ela ouvindo isso e que ela estava pensando na hora. Porque, irmãos,
Quando a gente olha para a história de frente para trás, é fácil, né? Você fala, era o filho de Deus. Mas e para ela? E para uma minazinha, certinha, bonitinha. Alguém está me acompanhando aqui? Imagina na cabeça dela passando, meu Deus, como que eu vou explicar isso para as pessoas? Como que eu vou explicar isso para José? Irmão, se naquela época engravidar antes de casar já pegava mal, imagina engravidar de outro. Era apedrejada. Imagina quando ela falasse assim, de quem que foi? Falar, do Espírito Santo. Gostou? Os caras iam falar o que para ela? Ainda está envolvendo Deus na história. Está blasfemando, pecado de blasfêmia, mata ela. Quem que é o pai? É o Espírito Santo, o anjo me falou. O anjo, né? Conheço o anjo. Qual que é o nome dele? Gabriel. Fala, entendi. Quantos estão me acompanhando aqui? Agora é interessante, né? Quando Deus te chama, Ele necessariamente vai falar para você, sai desse lugar de conforto que você está. Mas eu te prometo, eu vou estar com você. Sai desse lugar de conforto que você está, mas a jornada vai ser uma aventura que vai ficar marcada para a história. E qual foi a resposta dela? Antes de falar da resposta, volta para o 28, que são as coisas que eu queria profetizar sobre a tua vida. Pode subir a banda já, na presença de Deus. Aleluia. Mas a igreja será arrebatada. Vamos cantar, vejam os tronos, vamos cantar. 28. Ó 28. Antes dela dar a resposta, olha como o anjo chegou falando. Porque veja, Maria nessa história é você. Diga assim, eu sou Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse, alegra-te. Vida de crente é vida alegre. A alegria do mundo é vinho, passa logo, mas a nossa permanece para sempre. Quanto mais sente do Espírito Santo, mais satisfação, mais gozo, mais sensação de eternidade. Alguém está me acompanhando aqui? Se você tem vivido dias depressivos, dias sorumbáticos, dias tristes, a alegria do Senhor vai vir sobre você. Outra coisa que ele fala, alegra-te muito. Os irmãos estão comigo aqui? Estão comigo aqui? Alegra-te muito. Quantos desejam o favor de Deus aqui? O que é favor? Favor é bênção inexplicável. Favor é porta abrindo. Favor é chefe gostando de você. Favor é a coisa acontecer sem nenhuma explicação. Favor é resultado sem habilidade. Favor é Deus olhando e falando, gostei. TK, Deus vai te favorecer nesse tempo. Deus vai te favorecer. Deus, meu Deus do céu. Aleluia. Tem uma palavra para você também, Samuel. Deus vai te fazer grande, meu filho. Olha para o contexto que você está inserido agora e enxerga isso só para você ter testemunho para contar depois. Deus vai ungir a sua língua, assim como ungiu a língua de Jeremias. E você vai falar, sou muito jovem, mas o Senhor vai falar assim para você, só fala as palavras que eu coloquei na sua boca. Deus vai te liberar como um canal. Você vai crescer em sabedoria, você vai crescer em graça. E a unção de Deus vai repousar sobre você de maneira extraordinária. O Senhor é contigo. Quantos creem que o Senhor é? Se Deus é por nós, se Deus é por nós, levanta a mão direita, se Deus é por nós. No 29, ela porém ao ouvir essa palavra perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria a saudação. Mas o anjo lhe disse mais duas coisas que falam a seu respeito. Maria, não temas. Maria, não fica com medo, vai passar, porque achaste, você é filho da graça.
Tem tanta igreja, eu falo isso com carinho, não como quem está falando mal. Tem tanto pregador que vem e sempre fala para você o que você tem que fazer para agradar a Deus, e coloca uma tonelada nas suas costas, e fala que você é pecador, e fala que você é miserável, e fala que você vai estar debaixo do pecado, e tudo aquilo mais. Mas sabe, nós somos uma igreja da porta larga da graça. Nós somos uma igreja da hipergraça. Nós somos a igreja que prega que sem merecimento nenhum Deus quer te dar todas as coisas. Inclusive, né, esse papo de Santa Maria, né, como se ela fosse uma santa que nunca pecou, isso é desmistificado só nessa palavra do anjo. Se o anjo falou que ela precisava de graça, é porque ela não merecia. Se o anjo falou que ela precisava de graça, é porque ela não era uma mocinha perfeitinha. Não, ela tinha as desqualificações dela, os problemas dela, a timidez, não sei qual era, a Bíblia não fala, mas eu sei de uma coisa: da mesma maneira que as fraquezas, o testemunho sobre a sua vida, Renan, o testemunho sobre a sua rede, o testemunho dessa rede, o testemunho da sua célula nesses dias vai ser assim: a gente achou graça diante de Deus. Num tempo de perdição no Antigo Testamento, quando Deus estava para destruir a terra, a Bíblia fala que Noé simplesmente achou graça. Você vai ser alguém que vai achar graça nesses dias. E qual foi a resposta dela no verso 37? Naquela pressão, o anjo falou: vou bagunçar com a tua vida, você vai ser julgada, você vai ser isso, você vai ser aquilo. E ela pensando, e tinha que dar a resposta na hora. Não tinha uma semana para pensar, não tinha um dia para pensar, não tinha uma hora para pensar. Mas aquela jovenzinha, tão pequena provavelmente, mas tão grande no mundo espiritual, ela levanta a sua mão e fala assim: aqui está a serva do Senhor. Se é para passar vergonha, vamos aí. Se é para ser mal entendido, vamos aí. Se é para falar mal de mim, vamos aí. Que se cumpra, verso 38 na verdade, que se cumpra em mim conforme a palavra do Senhor. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. E você sabe, uma outra coisa que nem está no capítulo de hoje, mas eu queria compartilhar com você. Vai para o verso 42, a Bíblia fala que ela foi passar 3 meses na casa de Isabel. E quando ela chegou em Isabel estava grávida de João Batista, já há 6 meses de gravidez. E ela tinha acabado de engravidar do Espírito Santo. Quando ela chegou, olha o que diz: exclamou em alta voz Isabel: bendita és tu entre as mulheres. Agora está falando de você que disse sim para o propósito de Deus. É com você que eu estou falando agora, que quer sair dessa zona de conforto, desse lugar agradável aí. Sabe, Isabel vai profetizar para você: bendito é você, bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? 44. Pois logo que me chegou aos ouvidos da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. 45. Bem-aventurada a que creu. Meu Deus do céu, olha isso, que maravilhoso, meus irmãos. A gente não é a geração que Deus vai enxergar a obra, que Deus vai enxergar a bondade própria. Bem-aventurada você que é fiel. Não foi isso que Isabel profetizou. Bem-aventurado porque a tua habilidade é boa. Bem-aventurado porque você era a menina mais pura de Israel. Por isso que não. Bem-aventurado porque você creu para a promessa de Deus se cumprir na sua vida. Olha para cá, no nome do Senhor Jesus. Se você esquecer tudo que eu preguei, você precisa ficar com isso aqui. Para você chegar em Canaã, para você receber aquilo que Deus prometeu, levanta sua mão se é com você. Basta você crer na palavra do Senhor. Basta você crer na palavra do Senhor. Adão e Eva tinham ouvido do Senhor: no dia que você comer desse fruto aqui, certamente. Mas depois a serpente falou o quê? É certo que não morrerás. Então no fim das contas teve que fazer uma decisão: e acreditar na palavra do Senhor e acreditar na palavra do diabo. Acreditar na palavra do diabo, eu e você temos consequência até hoje. Nascemos pecadores por causa disso, mas fomos revertidos em justos. Mas você vai acreditar em quem? No que a circunstância fala, no que o outro fala, às vezes no que o teu pai e tua mãe fala quando te amaldiçoa, no que os seus amigos estão falando para você? Ou você vai acreditar na palavra que o Senhor liberou? Ou você vai acreditar na promessa que o Senhor liberou? Sabe, nesses dias radicais, vide, nesses dias Deus está falando assim: tira essa tampa daí desse lugar. Deus está falando assim: tira a mediocridade. Tá tudo bem, tá tudo legal, sua célula já está grande, já tem um líder em treinamento, a coisa está acontecendo, a coisa está encaminhada, tá um salário legal, mas eu quero te falar, o Espírito Santo está falando para você assim: eu tenho coisas maiores,
Eu tenho coisas mais elevadas. Fica de pé no seu lugar, se é com você. Levante as suas mãos para o céu.